Prezados irmãos, um bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nesse domingo pela manhã, nós estamos unidos em torno do nosso Deus, em torno da nossa fé em Cristo Jesus, e nesse espírito de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, nós vamos cultuar ao Senhor, nessa condição, cada um em seus lares, mas embora separados, unidos no Espírito de Cristo, unidos na nossa fé, unidos em torno do nosso serviço a Deus, aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem nós servimos com alegria. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor, pedindo a direção de Deus para tudo quanto vamos realizar nesta manhã, a fim de cultuá-lo em espírito e em verdade, assim como a sua palavra nos ensina. Vamos orar então ao Senhor nesse instante. Querido Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, nós glorificamos o teu santo nome e nós queremos, Senhor Deus, neste dia, colocar as nossas vidas diante de ti, como servos teus, como teus filhos, Senhor Deus, que amam ao Pai Celestial e que, Senhor Deus, embora sejamos falhos e fracos, pecadores, nós nos alegramos na Tua presença, porque o Senhor nos resgatou para que nós pudéssemos andar na Tua presença e pudéssemos servir ao Senhor em nossas vidas. Agradecemos por isso e te pedimos que dirija, Senhor Deus, tudo quanto haveremos de fazer nesta manhã para louvor, honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos prosseguir nesse instante com os cânticos espirituais, louvando a Deus, e logo após nós voltaremos a meditar na palavra de Deus, para que o Espírito de Deus fale aos nossos corações mais uma vez, nessa manhã. Bom dia! Bom dia! Esse é mais um momento de adoração, um momento de cantarmos ao Senhor. A primeira música que nós vamos cantar é Vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai. Levante do sofá, levante da cadeira, cante junto conosco com entusiasmo. Exalte o nome do Senhor.
tua glória enche a terra e enche o céu. Prezados, nesta manhã nós estamos nos voltando para meditar sobre o serviço a Deus e entendendo o serviço a Deus como algo essencial para as nossas vidas, mas que também deve ser uma manifestação de humildade. Pequenos como somos, mas mesmo pequenos, e exatamente como pequenos, capacitados pelo Espírito de Deus para servirmos ao Senhor. E nós vamos ler a palavra de Deus nesse instante em dois textos. Nós vamos começar com o texto de João, capítulo 3, verso 30. Depois nós vamos ler no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Se nós, portanto, lermos em João, capítulo 3, verso 30, nós vamos encontrar o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. São palavras de João, o Batista, quando ele foi confrontado com o fato de que Jesus estava realizando algumas obras e João, no seu ministério, para alguns, estava no espírito, ou pelo menos deveria se pensar no espírito de comparação com Jesus. Mas João deixou bem claro que o seu espírito não era um espírito de competição, mas um espírito de cooperação com aquele que era o seu Senhor e que é o nosso Senhor. Mas nós vamos também nos voltar agora para o texto de Marcos capítulo 10, a partir do verso 42, em que nós encontramos o seguinte: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que o Senhor
aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Pequenos para servir melhor. E é como pequenos que nós servimos melhor. Porque quando nós nos reconhecemos pequenos, nós nos colocamos numa condição de alguém que de fato está aqui para colocar-se a serviço do Senhor e a serviço dos servos do Senhor. Porque quando nós nos reconhecemos pequenos, nós fazemos cair o nosso orgulho, fazemos cair a nossa vaidade. Quando nós nos reconhecemos pequenos, nós também entendemos a importância de nos fazer úteis na sociedade em que vivemos. De maneira, meus irmãos, que é necessário entender aqui a palavra de João, o Batista, quando ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Porque tudo o que fazemos e tudo o que pensamos em fazer deve ter como objetivo central a glória de Deus. Cristo deve ser glorificado com as nossas vidas e não nós mesmos. Embora, ao glorificarmos a Cristo com as nossas vidas, a glória de Cristo também recai sobre nós, de modo que nós também acabamos por ser favorecidos com a sua glória e com a sua graça. Pensemos então em relação a essa ideia do serviço. O serviço é, para nós, missão. O crente, ele tem como missão na sua vida servir a Deus e servir aos filhos de Deus, aos servos de Deus, servir inclusive às criaturas de Deus, mesmo aquelas que ainda não confessaram a Jesus como Senhor. E nós fazemos isso de diversas formas. A principal delas é levando a mensagem de salvação a essas pessoas. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos servindo a Deus, prestando serviço a Deus de anunciar a sua palavra para salvar as suas criaturas, e nós estamos servindo a humanidade sem Deus, quando nós levamos a mensagem de salvação para elas, a fim de que elas sejam beneficiadas com esta mensagem, que possa levá-las à compreensão do plano de salvação e possam ser beneficiadas com a salvação ao crerem em Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, esse serviço é inerente à natureza do cristão. Servir é algo tão patente nas nossas vidas que a Bíblia nos chama a todo tempo de servos do Senhor. Somos servos do Senhor. E essa expressão servo não é uma expressão que tenta nos colocar de forma a aviltar a nossa natureza, a nossa personalidade ou o nosso valor diante de Deus. Mas muito pelo contrário, é um conceito de serviço que nos privilegia, nos coloca na condição de pessoas agraciadas com o privilégio de realizar a obra de Deus. Coisa que a própria Bíblia nos fala que talvez muitos quisessem realizar, mas não tiveram esse privilégio. A Bíblia nos fala, e Jesus chega a nos dizer, que muitos do passado gostariam de vivenciar as experiências que nós vivemos e não puderam, porque viveram noutra época. Nós, entretanto, temos o privilégio de servir a Deus de um modo especial, porque vivemos num tempo em que a graça de Deus se manifestou de forma extraordinária na pessoa de Jesus Cristo. E nós agora que conhecemos a obra de Cristo, nós que somos beneficiados pelo Evangelho de Jesus Cristo, manifestado por Ele e pelos seus discípulos, nós temos o privilégio de viver nesta era de serviço, de um serviço amplo, completo, de natureza não só espiritual, mas também de natureza social. Portanto, esse serviço cristão, ele é inerente à natureza, à obediência, à gratidão, e é inerente também à nossa função sócio-espiritual como cristãos que nós somos. E é sobre isso que nós queremos nos deter nessa manhã. Pensar em nós como pequenos servos, mas pequenos servos que vivenciam uma grandiosa oportunidade diante de Deus. Diante disso, nós precisamos pensar que a vida nos impulsiona a ação. Viver é naturalmente agir. Quando nós pensamos em vida, nós pensamos em experimentar coisas, em realizar coisas, e é interessante que alguns pensadores dizem que a vida ela só faz sentido com os nossos sonhos, com os nossos planos e com as nossas realizações, e de fato isso tem algum fundo de verdade. Veja, quando a gente encontra uma pessoa que por uma razão
natural, ela encontra-se impedida de ter uma vida ativa, nós costumamos dizer que essas pessoas têm uma espécie de vida vegetativa. Isto é, essas pessoas elas encontram-se impossibilitadas de viver a plenitude da vida, porque nós compreendemos a vida como uma vida de ação. E essa ação precisa ser uma ação de natureza a servir. Nós, como cristãos, nós compreendemos a grandiosidade do servir a Deus como ação essencial, especialmente na obra redentora. E nós devemos, portanto, entender isso como um papel fundamental da nossa missão de vida. Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, isso está registrado em Mateus capítulo 28, a partir dos últimos versos ali, versos 18, 19, então, Jesus fala que dá a eles uma missão, e ele diz: eis que vos envio, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Portanto, ele nos deu uma missão, e nessa palavra de Jesus está contido todo o serviço que nós haveremos de prestar à sociedade, a toda a criação de Deus, a fim de que nós possamos ser instrumentos de manifestação da glória de Deus, da graça de Deus para transformar o mundo. O papel que nos é dado por Jesus é extremamente relevante e incomparável com qualquer outra ação realizada no seio da humanidade. Não há nada realizado no seio da humanidade, em qualquer geração, que possa ser comparado de perto com o privilégio de servir a Deus, especialmente de resgatar os perdidos da condição de perdidos, trazendo-os para a luz de Cristo através da mensagem salvadora, através do testemunho verdadeiro da nossa fé em Jesus Cristo. E aí eu gostaria de chamar a atenção para este papel, conforme Jesus expressou no texto que nós acabamos de ler, em Marcos capítulo 10, verso 42. Jesus faz uma comparação extraordinária, e me chama a atenção o fato de que, muitas vezes, esse texto não é muito lembrado, ou este ensino de Jesus não é tão lembrado, porque ele faz uma comparação extraordinária quando ele compara o mundo de Deus e o mundo fora da realidade de Deus. E nessa comparação, ele coloca o seguinte fato: lá fora, na sociedade sem Deus, os mais importantes são aqueles que são servidos, são aqueles que se servem dos outros. Ele diz: olha, no nosso mundo, no mundo de Deus, no reino de Deus, as coisas são diferentes, elas são ao contrário. Aqui, no reino de Deus, os mais importantes são aqueles que estão a serviço dos outros. E ele chega a dizer o seguinte: se você quer ser grande, e esse grande aqui, Jesus está falando de importância, de valor, se você quer ser uma pessoa de valor, se você quer ser uma pessoa útil, se você quer ser uma pessoa que constrói algo realmente relevante, você precisa colocar-se a servir. E aí, usando as palavras de Jesus, ele diz assim: qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E para que ninguém fique em dúvida acerca do que significa isso, Jesus diz para nós o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, o exemplo de Jesus é o exemplo que precisa ser apropriado por nós para entendermos essa realidade. Isto é, Jesus, sendo Ele Senhor do universo, sendo Ele Senhor de todas as coisas, Ele não coloca isto como condição para vir aqui simplesmente receber de nós o louvor, a glória, sem de fato realizar algo relevante nas nossas vidas. E para isso, a própria Bíblia nos diz, através do apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, que ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. Isto é, ele nos prestou um serviço que foi além de um serviço de relevância pequena. Ele nos prestou um serviço que custou a sua própria vida, que custou a sua humilhação, que custou a sua dor, que custou a sua submissão a uma condição extremamente hostil e humilhante, deixando o esplendor da sua glória para tornar-se servo como ser humano e viver a ponto de dar a sua vida por nós. Portanto, foi Jesus quem assim nos ensinou.
E aí, nós precisamos, portanto, diante desse ensino de Jesus, levantar algumas questões importantes que precisam nos ajudar a entender melhor o serviço, a fim de que nós possamos servir ao Senhor com melhor consciência e com maior eficiência. Servir precisa ser compreendido como uma ação natural de cada cristão. O serviço não pode ser uma coisa artificial nas nossas vidas, mas ele deve decorrer de uma natureza própria de cada cristão, que marca a vida de cada cristão e que faz com que os cristãos ajam de maneira extremamente natural, com um espírito de serviço para Deus, através da própria vida social. Isso nos leva a considerar os seguintes aspectos. O primeiro é que servir é algo inerente à natureza do cristão. O cristão serve porque ele tem prazer em servir. Ele não faz isso com pesar. O cristão ele não serve como uma forma de compensação, mas aquele verdadeiro cristão, aquele que já foi convertido, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado pelo Espírito e que tem o Espírito na sua própria vida, ele sabe e ele sente o prazer de realizar alguma coisa que seja algo que alegre a Deus e que seja útil à vida das demais pessoas. Nós encontramos o apóstolo Paulo falando em Efésios capítulo 6, versos 6 e 7, o seguinte, que nós não devemos servir à vista para agradar aos homens, mas que nós, como servos de Cristo, devemos fazer de coração a vontade de Deus. E ele completa, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Vejam bem essa expressão do apóstolo Paulo, servindo não à vista para agradar as pessoas. Isso é uma forma de servir de maneira compensatória. Muita gente faz isso, e a gente encontra pessoas que quando fazem alguma coisa, ficam esperando retribuição. E até cobram quando elas não são retribuídas. A gente encontra pessoas que às vezes dizem assim, olha, eu fiz isso por fulano, mas não recebi nenhum obrigado. Eu fiz isso por ciclano, mas não tive nenhuma recompensa por causa disso. Não é esse o espírito cristão. O espírito cristão é aquele que faz e não está esperando nada em troca, mas alegra-se com o fato de fazer a vontade de Deus, alegra-se com o fato de ser relevante para a vida do outro. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Como ele diz no verso anterior, fazendo de coração a vontade de Deus. Essa expressão fazer de coração é muito comum, muito utilizada por nós no sentido de fazer com vontade, com alegria, com entusiasmo, de coração. Esse é o espírito cristão, essa é a forma de servir que faz parte da natureza daquele que já nasceu de novo e que tem o Espírito de Deus guiando as suas vidas. Se você ainda não percebeu essa alegria, procure compreender melhor a mensagem do Evangelho para a sua vida e procure verificar se de fato você já abriu plenamente o seu coração para Jesus. Porque, infelizmente, existem pessoas que às vezes têm um sentimento religioso, têm um compromisso religioso, mas não abriu plenamente o seu coração para o Senhor. O Espírito de Deus ainda não reina plenamente na sua vida. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades para entender a manifestação de Deus nas nossas vidas de maneira plena, para que nós não sejamos apenas religiosos, mas sejamos verdadeiramente convertidos. A segunda coisa a considerarmos nesta manhã, com base nessa palavra, é que a obediência deve ser também uma manifestação desse serviço convicto, consciente, de alguém que realmente se reconhece servo do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que ainda que nós tenhamos uma vontade imperfeita, porque somos humanos, e nós muitas vezes somos impulsionados pelos nossos desejos, na verdade nós temos conhecimento que a Bíblia Sagrada nos traz acerca da vontade de Deus para nós. E conhecendo a vontade de Deus, mesmo nas nossas imperfeições, nós poderemos nos aperfeiçoar, nos colocando a serviço de Deus. E aí entra o serviço como um importante instrumento de transformação da vida do cristão. Porque nós sabemos que mesmo sendo convertidos, nós temos as nossas imperfeições. Ainda vivemos na condição humana e pecadora. Mas nós agora, compreendendo pela fé os valores que a palavra de Deus nos traz, nós
obedecemos, servimos, e isso se torna um círculo virtuoso. E o que é um círculo virtuoso? É uma ação que provoca uma outra ação de natureza benéfica e vai transformando a nossa vida, nos aperfeiçoando a cada dia. É o contrário do círculo vicioso. Assim como existe um círculo vicioso que faz com que o mal gere mais mal, existe o círculo virtuoso que faz com que o bem gere mais benignidade. E é nesse sentido que a obediência trabalha o nosso coração. O serviço cristão, ele trabalha o coração do crente. O serviço cristão faz com que nós consigamos perceber que a obra de Deus que realizamos, o serviço que prestamos a Deus através das pessoas, transformam-se em atos benignos, construtivos, que fazem bem ao outro e fazem bem a nós também. Portanto, nós devemos nos apropriar no sentido de trazer para os nossos corações, para a nossa consciência, a plenitude da verdade revelada a nós através da palavra de Deus, para que nós possamos, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, fazer com que esse ensino, esse conhecimento, se transforme em ações de serviço a Deus, e que Deus seja glorificado através das nossas vidas, e as pessoas sejam abençoadas por nós. Portanto, nessa obediência, a fé vai se manifestar de maneira concreta, viva e eficaz. Eu gosto de falar de fé, dentre outras razões, porque a fé ela é mal compreendida por muitas pessoas. As pessoas têm uma ideia abstrata de fé. As pessoas pensam em fé como um sentimento. As pessoas pensam em fé como a capacidade de esperar que alguma coisa aconteça, geralmente voltada para atendimento dos seus desejos pessoais. Mas o sentido bíblico de fé é o sentido de confiar tanto que é capaz de se agir guiado por aquelas verdades nas quais acredita-se. Não é simplesmente esperar que algo aconteça, mas é viver aquela verdade e praticar aquela verdade porque se confia nela. Quando nós confiamos em Deus de verdade, a nossa fé é verdadeira quando nós obedecemos a Deus independente das circunstâncias. Quando nós obedecemos a Deus, se Ele favorece ou não os nossos desejos, então nós temos fé verdadeira. Nós sabemos que nós cremos de verdade, porque a nossa fé não dependerá das coisas que acontecem ao nosso redor. Nós haveremos de obedecer a Deus, porque nós temos consciência disso, nós temos convicção disso, e nós temos um coração guiado pelo Espírito de Deus, capaz de obedecer mesmo quando aquilo nos parece desfavorável. Portanto, a obediência nos mostra que o nosso serviço a Deus, ele não pode ser um serviço compensatório do tipo em que nós vamos realizar alguma coisa pensando em receber outra ou alguma vantagem. Isso ocorre, e a gente vai perceber isso no exemplo da história de Jó. Quando Jó estava vivendo os momentos difíceis da sua vida, a sua esposa vira-se para ele e diz: abandona esse Deus e morre. De que serve um Deus desse? Um Deus em que você está vivendo cada dia mais problemas e não acontecem soluções na sua vida, então abandona esse Deus. E Jó, como homem de fé, ele responde: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que ele está querendo dizer para nós, e o que a palavra de Deus está nos ensinando através da sua experiência, da sua vida, do seu testemunho, é o seguinte: nós somos servos de Deus e haveremos de obedecê-lo, independente do que aconteça nas nossas vidas, porque nós confiamos nele. Nós confiamos no seu caráter, nós confiamos nos seus atributos, nós confiamos na sua santidade, e é por isso que nós haveremos de obedecê-lo, ainda que as coisas não aconteçam do modo como nós gostaríamos que acontecesse. Portanto, servir a Deus deve ser resultado dessa obediência convicta que nós devemos expressar na nossa fé, que se manifesta também nas nossas ações. É importante entender que neste contexto, o servir é uma ação permanente de quem compreende a sua condição de voluntário servo de Cristo. E eu gostaria de citar aqui uma expressão de Jesus, muito importante para nós entendermos isso, quando lá em Mateus capítulo 25, verso 40, Jesus diz assim: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Servir à sociedade é também
e certamente talvez a principal forma de servir a Deus. Quando nós servimos ao outro, nós estamos servindo indiretamente a Deus, porque nós estamos cuidando das criaturas de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós, levarmos salvação, levarmos cuidado, levarmos atenção, levarmos compreensão, levarmos justiça, levarmos benignidade, porque são instrumentos do reino de Deus para abençoar e transformar o mundo. Portanto, se nós entendemos a obediência como um meio de humildemente manifestar o serviço de Deus à comunidade, nós então compreendemos verdadeiramente o papel do serviço a Deus por meio da sua criação e da sociedade. Daí também advém uma terceira consideração que nós queremos fazer nessa manhã. É a consideração da humildade. Nós não podemos servir plenamente a Deus se nós não formos humildes. E aí voltamos-nos para a expressão de João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, quando ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. E aí, meus irmãos, nós precisamos pensar no seguinte quadro. Vamos imaginar o seguinte quadro. João, o Batista, ele é o precursor do Messias, ele aparece com uma importância muito grande, e veja que ele tem uma importância muito grande, porque Jesus diz o seguinte: dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Ora, era para João, diante disso, sentir-se orgulhoso e vaidoso, mas não é exatamente essa a manifestação que nós vemos aqui. O que nós vemos aqui é um João humilde. Quando alguns viram-se para ele e dizem: olha, Jesus está fazendo algumas coisas aí, muitas pessoas estão sendo atraídas por ele, e até uns dos teus discípulos estão indo após ele. E ele diz: é importante que ele cresça. É como se ele dissesse assim: todo o meu trabalho foi para ele. Tudo o que eu fiz até agora foi preparado e preparando para ele. E é nesse sentido e nesse espírito que nós humildemente também devemos entender o serviço de Deus. E quando eu falo serviço de Deus, irmãos, nós não devemos restringir o serviço de Deus ao aspecto religioso. Eu sei que quando a gente fala em serviço de Deus, a gente pensa logo na igreja. Claro que a igreja é também serviço de Deus, mas não é só aqui na igreja que nós realizamos o serviço de Deus. O cristão realiza o serviço de Deus 24 horas por dia, onde ele estiver. Ele serve a Deus em sua casa, ele serve a Deus na sua escola, ele serve a Deus no seu ambiente de trabalho, ele serve a Deus na sua vizinhança, ele serve a Deus no comércio, quando ele sai para comprar ou para vender. Porque Deus age através de nós quando nós manifestamos a graça de Deus em nossas ações. Ações de misericórdia, ações de justiça, ações de benignidade, ações de compaixão. Porque essas ações, elas fazem parte dos valores do reino de Deus. E todas as vezes que nós vivenciamos isso no nosso dia a dia, nós estamos manifestando a graça de Deus, testemunhando da graça de Deus e servindo a Deus e servindo a comunidade. A nossa sociedade, especialmente nos nossos dias, tem sentido falta de manifestações verdadeiras de serviço a Deus e a ela. Porque as pessoas têm sido muito egoístas. As pessoas têm feito obras ou realizado obras pensando em obter algum tipo de retribuição, pensando em exercer algum tipo de manifestação que as glorifique ou que as eleve a uma condição de valorização social. Mas o espírito da humildade deve prevalecer em nossos corações. Quando nós servimos a Deus, devemos, antes de tudo, nos rebaixar, nos humilhar, entender a nossa pequenez e entender que nós somos parte dessa grande engrenagem que o Senhor opera, e através de nós Ele haverá de realizar grandes coisas como tem realizado ao longo da história. E nós ficaremos felizes em saber que somos parte dessa engrenagem. Somos parte desse instrumento de Deus que Ele tem manifestado por todo o tempo, por toda a história, em todos os lugares. E um dos exemplos mais sublimes de humildade que nós encontramos na Bíblia Sagrada é o que está lá em João capítulo 13, versos 14 e 15, quando Jesus lava os pés dos discípulos. E depois de lavar os pés dos discípulos, ele ensina para eles uma lição, quando ele diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. O que estava em jogo ali não era o lavar os pés, mas o que aquilo representava.
Os discípulos podiam lavar os seus pés, mas Jesus fez aquilo para dizer o seguinte: eu sou o Senhor e nem por isso eu me neguei a fazer algo que represente o serviço, a compaixão, o doar-se. E nós precisamos aprender a nos doar. Nós precisamos aprender a valorizar o outro diante das suas necessidades. Às vezes nós achamos que as nossas necessidades são mais urgentes, as nossas necessidades são mais importantes. Às vezes nós achamos que as nossas necessidades precisam de uma atenção mais especial. Achamos que os nossos sofrimentos são maiores do que os sofrimentos dos outros, quando na verdade nós precisamos ser capazes de entender que todos nós, nas nossas diferentes condições, temos os nossos problemas, as nossas necessidades, as nossas limitações, e por isso nós precisamos ter um espírito de cooperação, que seja o inverso do espírito de competição que esta sociedade em que vivemos tem pregado. A sociedade tem vivido esse espírito de competição onde as pessoas lutam umas contra as outras para prevalecerem umas contra as outras. Mas nós, como cristãos que somos, e com a humildade de espírito que deve prevalecer em nossos corações, devemos, na verdade, ter um espírito de compreensão e de cooperação. Para finalizarmos nesta manhã, nós precisamos também lembrar, dentro do espírito de serviço cristão que deve existir em cada um de nós, da função social e espiritual grandiosa que nós devemos exercer. Nós não estamos neste mundo por acaso. Nós não caímos aqui por uma fortuita casualidade do destino ou da natureza, como pensam, por exemplo, alguns filósofos por aí. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. E, portanto, nós temos uma missão. Nós temos uma função social e espiritual. A igreja não está aqui simplesmente para ser uma instituição plantada dentro de uma cidade e para cumprir uma determinada função meramente religiosa. A igreja está aqui, e a Bíblia nos diz isso, para ser sal da terra e luz do mundo. É o que Jesus nos diz: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Se o sal não salgar, para nada presta, senão para ser lançada fora e pisada pelos homens. Se a luz não for colocada num lugar onde ela possa alumiar, onde ela possa clarear, onde ela possa transformar a realidade, ela está fora do seu propósito, da sua função social e espiritual. Nesse espírito, queridos irmãos, nós precisamos entender que a santidade de Deus que opera em nós deve nos dar a percepção sábia das coisas que devem fazer parte da nossa existência por uma consciência cristã verdadeira, na qual nós entendemos a nossa importância e o nosso valor, não porque sejamos grandes demais nem importantes demais, mas porque a graça de Deus nos alcançou e nos capacitou para servirmos ao Senhor, realizando essa obra extraordinária de servir a Deus através da humanidade. Nós que fazemos as nossas ações devemos entender que elas precisam ser eficazes. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele diz que nós não devemos socar como quem soca no ar, como se alguém estivesse gastando a sua energia sem pensar na eficácia dela. Mas nós devemos pensar em que cada tempo que nós temos, cada oportunidade que nós temos, deve ser usada com sabedoria, com humildade e com um espírito de cooperação o mais profundo. Isto é, o nosso serviço, a nossa função social e espiritual deve alegrar o nosso coração de tal maneira que cada coisa que fazemos, nós devemos nos colocar diante de Deus e consagrar nossas vidas a Deus de tal maneira que nós prestemos o melhor serviço possível. Fazer o melhor. Não fazer qualquer coisa, mas fazer o melhor. Para isso, Jesus nos fala quanto à importância da nossa diligência em fazer o melhor. Ele diz: quando fizer tudo o que for mandado fazer, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi mandado fazer. Essa palavra de Jesus nos chama para a importância de entendermos que nós não devemos fazer por fazer, mas nós devemos fazer porque nós sentimos o quanto aquilo pode ser útil na vida de alguém, principalmente para alegrar a Deus, porque Ele foi quem nos outorgou, Ele foi quem nos deu esse privilégio de salgar e iluminar o mundo. Não devemos ser apenas cumpridores de regras, não devemos ser apenas
pessoas que se ocupam de fazer coisas para preencher o seu tempo ou para obter algum tipo de compensação. Mas nós devemos ser pessoas iluminadas pela luz de Deus, que é Cristo, para que através da iluminação de Cristo, que está presente em nós através do Espírito Santo, nós possamos ter, em primeiro lugar, uma natureza benigna. A natureza benigna nos faz servir com benignidade. Em segundo lugar, uma obediência consciente e convicta. Nós não devemos obedecer por medo, não devemos obedecer por interesses quaisquer, mas devemos obedecer porque nós temos consciência de que isso é o melhor e de que isso é a vontade de Deus, a quem nós amamos e devemos servir. Em terceiro lugar, nós precisamos ter um espírito humilde, sincero e verdadeiro, para que o serviço de Deus se faça eficaz em nossas vidas. E em quarto e último lugar, nós precisamos entender a função social e espiritual de cada um de nós como servos de Cristo, para que ao realizarmos isso, Deus possa operar de maneira eficaz nas nossas vidas, para que nós não fiquemos aqui apenas para ocupar tempo e espaço de maneira vil e vã, mas para que nós possamos realizar de maneira a que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas e Ele possa se alegrar com nossas ações, com nosso serviço. Que Ele nos abençoe. Bom, irmãos, finalizando o nosso culto ao Senhor, vamos cantar Dai Graças. Continuemos dando graças ao Senhor pela sua misericórdia, porque Ele é bom, pelo seu cuidado. Cante junto conosco. Agradecer a Deus pela imensa satisfação que temos de nos reunir através da internet. Para aqueles que estão nos assistindo, queremos louvar a Deus pela sua presença conosco, participação, em especial em absorver o conteúdo da escola bíblica, das pregações, de tudo que Deus tem providenciado através da instrumentalidade desses meios de comunicação. O meu momento aqui é, em nome da diretoria, trazer uma informação
todos os membros da igreja, né, e congregados a respeito desta questão da suspensão do culto presencial no templo, tá certo? Sabemos que há muitos irmãos que sentem a falta, né? Uns mais, outros menos, uns gostariam que já estivesse retornado, outros estão meio ainda a depender das circunstâncias, cada um na sua maturidade. Pensando nisso, a diretoria reuniu na última terça-feira e pensou o seguinte: para que a gente retorne, é necessário ter, no mínimo, uma organização mínima. A gente chama de projeto, né? Que dia vai voltar, quando vai voltar, qual culto a gente começa, como é que vai ficar a questão do distanciamento dos bancos. Nós vamos marcar os bancos, distanciar um do outro. Qual a quantidade, quando voltar o culto ao domingo, né? A quantidade de membros que cabe no tempo para atender o protocolo. Então, são questões que nós precisamos fazer antes. Sendo assim, a diretoria, então, avisa a todos os irmãos que está sendo tudo pensado antes, para que a gente não enche aqui de pessoas e depois começamos a entre nós mesmos, né? Falar, olha, não foi a hora, não foi feita da forma adequada. Então, nós entendemos esse projeto, a diretoria entende que é necessário fazer essa organização mínima. Então, já há mais ou menos 3 pessoas da diretoria conversaram para iniciar. Nós vamos precisar da ajuda dos membros da igreja, dos conselhos da igreja, administrativo e fiscal juntos, né? Cada um fazendo uma parte do trabalho. E na hora que o projeto estiver pronto, com a graça de Deus e no tempo de Deus, respeitando, né, todos os protocolos. E acima disso, a saúde dos irmãos. Porque nós sabemos, temos a certeza, né, que Deus sabe a melhor hora de que tudo isso aconteça. Então, como nós dependemos dele, nós vamos nos organizar, pedir a ele para ele nos direcionar essa melhor data. Quando o projeto já estiver pronto, né, agora, iniciando ele agora, de julho, nós vamos ver com Deus a melhor forma e o dia, né? Estão esperando o dia do retorno ao culto presencial. Irmãos, nós sabemos que há algumas pessoas que não têm participado da escola bíblica online e dos cultos. Mas você que sabe quem é essa pessoa e que tem contato, convide ele. Ensine ele a abrir a página da igreja no Facebook ou entrar lá no YouTube, achar o endereço, incentivar ele, se ele não estiver no grupo da igreja, que ele entre em um dos grupos da igreja ou ele passe o link no celular dele, né? Temos percebido a ausência de alguns irmãos acompanhando as pregações e a EBD conosco. Então este é o aviso. Tenham um ótimo domingo na presença do Senhor e que Deus lhes abençoe. Igreja Batista Central, aqui na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente à Prefeitura Municipal. Você será muito bem-vindo ao nosso templo, aos nossos cultos, e nós haveremos de contar com a sua presença quanto isso for possível. Os irmãos membros da igreja também, nós nos alegramos com a participação de cada um de vocês e esperamos que a bênção do Senhor esteja permanentemente sobre a vida de cada um de vocês. Queremos agradecer também aqueles irmãos que têm participado, colaborando, sustentando essa obra através dos seus recursos, colocando os seus recursos materiais a serviço do Reino de Deus. Que Deus continue abençoando e que o Senhor possa multiplicar na sua vida tudo aquilo que você tem feito com alegria no seu coração. Aqueles que querem participar também desta forma devem procurar, através dos canais de comunicação dessa igreja, o meio como fazer isso, e haverão de ser orientados para participar desta obra, contribuindo financeiramente de forma material. Nós vamos orar encerrando o nosso culto nessa manhã. Onde você estiver agora, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Amado Deus, querido Pai, agradecemos, Senhor Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, de cultuarmos a Ti, de louvarmos o Teu nome. E, Senhor Deus, pedimos que o Senhor continue a nos sustentar espiritualmente. Sabemos que o Teu Santo Espírito habita as nossas vidas e nós nos alegramos pela Sua presença. Sabemos que é Ele quem nos faz perseverar na fé. E pedimos, Senhor Deus, que neste momento difícil pelo qual passamos, e por esse momento, Senhor Deus, onde estamos separados fisicamente, mas que o espírito de união possa prevalecer e mesmo estando fisicamente separados, nós possamos estar unidos em espírito na nossa fé
e no nosso serviço ao Senhor. De maneira, Senhor Deus, que o Senhor possa se alegrar com nossas ações, com nossa atuação nesse mundo, por onde quer que vivemos e andamos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, dirige a nossa vida. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém.